Bem, continuando o raciocínio da pílula anterior, formalmente falando, o que a desconstrução faz, ou o desconstrutivismo faz, é subverter o raciocínio primordial da estrutura, sobretudo da estrutura, né? O sistema trilítico, duas pedras como pilar ou coluna e uma pedra como viga, né? Algo que se percebe claramente, por exemplo, na arquitetura romana, nos templos gregos, os templos romanos, né? A cultura greco-romana, um sistema que está até hoje na nossa vida. Né? Se você for a um canteiro de obras, você verá isso de uma outra maneira, mas o sistema trilítico está lá. Né? A obra convencional, que ainda é a grande massa, né? A grande maioria do nosso país, né? O desconstrutivismo, a desconstrução ainda não comparece como comparece na Europa e em outros países, na China e tal, ou nos Estados Unidos. Né? Então, formalmente, é isso. Né? E existe, obviamente, uma discussão filosófica a partir disso. Né? Eu, um autor, né, chamado Sérgio Rouanet, em 2003, né, faz um texto excelente, né, muito atual, né, onde ele vai interpretar o nosso período, né, isso escrito em 2003, então já se vão aí quase 20 anos. Né, logo chegaremos a 20 anos que esse texto foi produzido, mas muito atual e quase profético. Né, então ele vai falar de um período neobarroco, nós estaríamos vivenciando um neobarroco, né, onde há uma preponderância das imagens sobre o discurso. Ele tem um texto, não sei se você vai achar na internet, eu vou ler, né, e o nome do texto, o título do texto é O Barroco Ontem e Hoje, né, e há um trecho, né, que eu vou ler aqui, né, que me parece o mais importante, né, para essa discussão que nós estamos tendo aqui, né, sobre o desconstrutivismo como um novo barroco, um novo período barroco. Então ele diz: segundo, coerentemente com essa espetacularização do mundo, o código visual era a forma de expressão predominante no barroco. Né? E é, sem dúvida, a forma de expressão predominante em nossa época, que é uma civilização da imagem. Né? Por isso é na pintura, na fotografia, na televisão e, sobretudo, no cinema que podemos encontrar os traços mais fortes do barroco de hoje. Somos bombardeados literalmente por imagens desde que acordamos até o final do dia. Como no barroco, as imagens substituem os conceitos, exercem um efeito ao mesmo tempo afrodisíaco e hipnótico, que excitam os sentidos e anestesiam o pensamento crítico. Né? Então eu acho que traduz muito bem, né, uma visão em que a arquitetura desconstrutivista se insere, né, que são essas formas absolutamente rebuscadas, né, sensuais, né, quando a gente, por exemplo, toma a obra da Zaha Hadid, na sensualidade das formas, né, o excesso, a quebra de um senso primordial de perspectiva, ao contrário, a busca talvez de outras divisões em perspectiva da obra, rompimento disso. Né? E como eu disse na pílula anterior, né, é uma arquitetura que vai buscar a forma, o formalismo, né, como um objetivo, como um fim. Né? Então, a arquitetura como arte, né, um fim em si mesmo. Né? Bem, o Sérgio Rouanet também fala, quando ele se refere a esse período neobarroco, comparando ao barroco, ele fala de um apego muito maior à emoção, né, do que à razão, exatamente o que nós vivemos hoje. Quando algumas notícias saem, as pessoas se posicionam já de maneira, às vezes, muito precipitada, sem que os fatos sejam, de fato, coletados. A imprensa tem pecado nesse sentido também. Tem oferecido algumas pataquadas nesse sentido. Né? Eu pego uma notícia fresca ali, acabou de acontecer, e às vezes interpretações em cima até de vídeos que são montados. Né? Quando se descobre mais à frente que as coisas não aconteceram daquela forma, daquela maneira. Então há uma discussão muito mais sobre emoção, né, eivada de emoção, né, de paixão, de patologia, do que uma discussão
que vem filtrada pela razão, né? Pela interpretação do fato, né? O Nietzsche tem um aforismo que eu gosto muito, que pode ser usado para o bem e para o mal também, que diz que não há fatos, o que há são interpretações, né? Então, acho que é isso que vemos na arquitetura, desconstrutivista. E aqui não diminua a qualidade formal, a criatividade. Como eu disse, tudo deve ser analisado em paralelo, né, numa perspectiva, né? Então, eu não vou aqui desmerecer a criatividade e a genialidade desses arquitetos. Eles merecem atenção. Mas, de fato, é a tradução do mundo que nós vivemos hoje, né? Quer dizer, uma imagem acima de qualquer discurso, um rebuscamento de formas, né? Exageros, né? De forma. Você pode comparar também, você estudante de arquitetura poderia fazer perfeitamente estudos comparando a obra do Gehry com as pinturas, sobretudo no período maneirista, na transição do Renascimento para o Barroco, né? E deixo isso como sugestão. Então, há similaridades, com certeza, né? Há conceitos semelhantes, segundo esse texto do Rouanet, também muito interessantes. Então, fica a sugestão para que você vá atrás, pesquise nas suas matérias de teoria e ofereça isso ao professor dentro da pertinência, né, obviamente, da matéria, do que a matéria propõe, né, nas matérias de teoria e história, sobretudo. Você pode apresentar um estudo como esse, acho que vai fazer muito bem a você no crescimento, né, do seu conhecimento sobre a arquitetura contemporânea, a arquitetura e a cultura geral, né. Usando a arte como exemplificação, o que eu coloco aí na tela, você vê, é uma obra do Rafael Sanzio, né? E fala, evidentemente, da crucificação de Jesus Cristo. Então você percebe o quê? Há um certo movimento, né? Não é absolutamente estático, né? Há uma ação, uma emoção, mas absolutamente contida, né? De gestuais mais contidos, há uma perspectiva e tudo está em função dessa perspectiva, né? Mesmo Cristo, se eu considerar Cristo como, digamos, um ponto, né, o início de um ponto para gerar uma linha, também tudo haverá de convergir, né, está convergindo para este horizonte, para este infinito, enfim, a descoberta da perspectiva. O mesmo acontece com a conhecida obra, né, de Da Vinci, o Afresco, né, A Última Ceia, né, onde toda a pintura tem como pano de fundo, né, um espaço interior em perspectiva, né, quer dizer, tudo contido nessa perspectiva, tudo em função dessa perspectiva, quer dizer, um primeiro plano da mesa, tendo Cristo como ponto central nessa perspectiva, no que seria ele e o que está atrás dele, o ponto de convergência das linhas, né? Quer dizer, um equilíbrio total, um discurso a partir de um equilíbrio, né? De uma cena com, de certa forma, estática, alguns movimentos, mas de certa maneira nos oferecendo algo mais estático, mais contido do ponto de vista formal, se assim você quiser. Veja que na obra de Tintoretto a perspectiva é subvertida, né? Que é denunciada sobretudo sobre a mesa, né? O desenho da mesa, né? E levando a uma perspectiva, conduzindo o olho numa diagonal, né? Totalmente contrário ao que nós vimos até agora, né? Que é a representação mais clássica da perspectiva. E toda a dramaticidade do tema, né? Quer dizer, o tema não se, comparado ao que Da Vinci representou, o tema não se resume à mesa, Cristo, seus apóstolos, né? Mas essa mistura, né, típica do Barroco, né, do mundo terreno e o mundo etéreo, espiritual, né, representado pela luz, tanto em Cristo, né, colocando como elemento principal da composição, mas também veja que há uma representação do céu, né, do paraíso, do mundo etéreo, do lado esquerdo acima, né, com formas rebuscadas, mais sensuais, né.
mais sensualizado, digamos assim, né, com movimentos mais sinuosos, né, enfim, uma dramaticidade, uma busca de uma dramaticidade, né, oposta ao equilíbrio também emocional, da emoção, né, nos quadros mais contidos do Renascimento, em temas semelhantes, né, em temas iguais. Né. Voltando ao tema da crucificação de Cristo, veja o caso do pintor Barrotti, né, também nesse período maneirista. Né. Você repara que há muito mais, comparado à obra de Rafael Sanzio, o movimento, a emoção emotiva é muito forte. Né. Veja como é representada a Nossa Senhora, Mãe de Cristo, né, desolada, abatida, algo muito mais próximo na tentativa barroca, né, de unir a obra, de levar o observador digamos, participar da obra, né, da emoção da obra. Quer dizer, há um sentimento bastante humano de uma figura santa como a Mãe de Cristo. Né. Veja o corpo, né, na sua inclinação, apontando a direção, levando a direção, lhe conectando a mãe ao filho morto. Né. Então há essa emoção barroca, esse emocional barroco ao qual o Sérgio Rouanet se refere. Indo para a arquitetura, tantas comparações poderiam ser feitas nessa transição, né, dessa perspectiva, da perspectiva acentuada, primordial, né, que contém tudo. E eu usei como exemplo, coloco um exemplo, me ocorreu essa casa projetada pelo Alberto Campo Baeza, né, onde você percebe o mesmo senso de perspectiva que nós acabamos de observar em obras como o Da Vinci ou Rafael Sanzio, né, e assim disso transitamos para o desconstrutivismo, onde tudo isso se perde. Então você vê isso, por exemplo, na composição do Guggenheim de Bilbao, né, em outras obras de Zaha Hadid, né, onde também no interior não há, os espaços não são compostos em um sentido, levando a um sentido de perspectiva, a um ponto de fuga, quer dizer, a forma primordial de pensar os planos, né, planos inferiores, planos laterais, planos superiores, tudo isso se perde, se subverte no interior da arquitetura dos desconstrutivistas. Né. Quer dizer, muito mais uma busca da emoção, da percepção pela emoção, né, dessa expressão formal atingida, alcançada, do que pela razão, né, do que a composição ligada à razão humana na sua forma mais primordial de percepção do mundo à sua volta, do mundo construído também. Né. Bem, para você estudante de arquitetura, acho que essas comparações de forma, de com a arte, arquitetura, arte, essas correlações são muito importantes. Percebo que muitas vezes isso não acontece. Talvez a grande responsabilidade disso esteja na didática. Professores que não estejam induzindo você a pesquisas nesse sentido, né, e absorvendo esses temas em paralelo, né, mas sem conexões, né, ou se apegando muito mais à arquitetura, sem lançar mão dessas relações para entender, né, as linguagens de cada período, né, e como elas se influenciam, ou a pintura influenciou a arquitetura e por aí vai. Então essas correlações são muito importantes, como também o estudo do pensamento. Você tem que ler, o arquiteto tem que ser alguém apegado à leitura, ao conhecimento. Né. O próprio Sérgio Rouanet diz que não se combaterá a insanidade, ele não usa essa palavra, eu estou usando, a insanidade da emoção, dessas discussões, às vezes essas aberrações emocionais, né, todas tendo como suporte uma simples emoção, né, usando a emoção. Acho que é a hora de racionalização, de racionalizar, de estudar, né, para entendermos de fato o que estamos vivendo, o que está acontecendo, né, e discutir isso, dialogar de uma maneira mais racional, menos patológica. Né. Eu acho que há um momento de patologia social intensa. Então fica esse convite e que você então aprofunde o estudo. Eu espero que essas pílulas feitas até agora, a intenção, obviamente, dentro de um tema tão complexo, era oferecer janelas e portas para que você vá se aprofundando no tema, né? À medida em que você for buscando esses vários caminhos, com certeza você vai
enriquecer não só a sua cultura arquitetônica, mas a sua cultura geral. Bem, eu queria terminar convidando você a ser assinante, se inscrever, melhor dizendo, ser inscrito no canal, compartilhar com amigos e colegas e assinar a revista Pináculo, né? Que no número 5 vai falar sobre arquitetura desconstrutivista, né? Vai te ajudar muito, é uma revista para isso, pensada para te ajudar muito durante o curso, né? Nas matérias de teoria, nas matérias de projeto. Não é uma pegadinha, é gratuito, né? Isso não é uma pegadinha. Ao mandar o e-mail para o endereço colocado na descrição, você se torna um assinante de maneira instantânea, né? E o seu e-mail será usado somente para esse propósito, não haverá envio de boleto ou coisas do gênero, né? Coisa que o valha, né? Então convido a você a ser mais um de nossos assinantes. Até a próxima.